Descrição técnica do código de problema OBDII, banco de entrada baixa 2 do circuito do sensor de temperatura do ar de admissão 2. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a veículos equipados com OBDII. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. O sensor IAT, temperatura do ar de admissão, mede simplesmente a temperatura do ar que entra no motor. A temperatura do ar de admissão é importante porque quanto maior o ar de admissão, maiores as temperaturas de combustão. Altas temperaturas de combustão resultam em aumento das emissões de NOx, óxidos de nitrogênio. Para evitar que essas temperaturas mais altas causem aumento da temperatura de combustão, o tubo de ar de admissão deve estar intacto, permitindo que o motor equote, respire e coate, ar que não é amostrado no compartimento do motor. O sensor IAT mede a temperatura do ar usando um termistor ou um tipo de termômetro. O termistor é fornecido com tensão de referência de 5 volts do PCM, módulo de controle do trem de força, e 1 terra. Normalmente, quando a temperatura do ar é fria, a resistência no termistor é alta e, quando a temperatura do ar é mais quente, a resistência diminui. Essa mudança na resistência altera a referência de 5V do PCM, informando o PCM da temperatura do ar recebido. Se o PCM perceber que o sensor de temperatura do ar 2 do banco 2 recebido é extraordinariamente alto, digamos 300 graus, quando a temperatura do motor ainda é relativamente baixa, ele definirá um P00 a 7. O banco 2 é o lado do mecanismo que não contém o cilindro número 1. Banco relacionado 2 sensor IAT 2. Os códigos de problema incluem P00 a 5 sensor de temperatura do ar de admissão 2 banco de circuitos 2 P00 a 6 sensor de temperatura do ar de admissão 2 faixa de circuitos, desempenho banco 2 P00 a 8 sensor de temperatura do ar de admissão 2 circuito alto banco 2 P00 a 9 sensor de temperatura do ar de admissão 2 circuito intermitente. Sintomas do banco errático 2 pode não haver sintomas visíveis de um código P00 a 7 além de uma lâmpada indicadora de mau funcionamento. No entanto, um teste de emissões pode revelar leituras mais altas de NOx, dependendo do tipo de falha no IAT, ou o mecanismo pode executar ping sob carga, dependendo do tipo de falha do IAT. Causas normalmente, o P00 a 7 é causado por um IAT número 2 ruim, curto-circuito ou aberto ou danificado internamente, mas também pode ser nenhuma voltagem de referência para o sensor IAT 2 do banco devido a um fio aberto, temperaturas do ar de admissão excessivamente altas, curtas, aterramento no circuito de sinal, conector IAT danificado, possíveis soluções possíveis de PCM incorreto. Conecte sua ferramenta de digitalização ou leitor de código e leia a leitura do IAT. Com um motor frio, o IAT deve corresponder aproximadamente à leitura do líquido de arrefecimento, pois ambos leram a temperatura ambiente. Se o IAT número 2 estiver lendo excessivamente alto, verifique o conector do IAT quanto a danos. Se você não encontrar nenhum, desconecte o sensor IAT e verifique novamente a leitura. Agora deve ler o mínimo, em torno de menos 20 graus. Se isso acontecer, substitua o sensor IAT número 2, mas, se a leitura ainda estiver alta, desconecte o sensor e verifique a resistência nos 2 terminais do chicote. Se houver resistência infinita, o próprio PCM está com defeito. Se a resistência não for infinita, verifique e repare o curto à terra no circuito de sinal.